A Ucrânia lançou mísseis britânicos Storm Shadow contra a Rússia. A informação é avançada pelo Financial Times. Os Storm Shadow são mísseis de longo alcance. Em Kiev, várias embaixadas estão encerradas, incluindo a portuguesa. A guerra na Ucrânia em destaque neste Now às 7, com a análise de Vasco Rato, comentador Now. A Ministra da Saúde assumiu a tutela da Inspeção-Geral das Atividades da Saúde, a entidade que está a investigar as mortes ocorridas alegadamente por falhas no INEM e cujas conclusões podem ditar a demissão da Ministra. Os detalhes neste Now às 7. O Ministério Público abriu o inquérito à atuação de Tiago Maia, da Iniciativa Liberal. O presidente demissionário da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogil assumiu recentemente ter falsificado assinaturas dos membros do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense. Numa ata, neste Now às 7, a entrevista com Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. A 2 dias do fim da Cimeira do Clima nas Nações Unidas no Azerbaijão, as grandes decisões continuam a ser adiadas. Neste Now às 7, a entrevista em direto com Lídia Pereira, eurodeputada do PSD e líder da delegação do Parlamento Europeu à Cimeira do Clima. Não às 7, boa tarde. Há 2 incêndios urbanos neste momento em curso, um em Lisboa, outro no Porto. No incêndio de Lisboa já foi mesmo necessário evacuar algumas habitações. O NAU tem equipas de reportagem quer no incêndio do Porto, quer no incêndio em Lisboa. A qualquer instante avançamos para a cobertura em direto destes 2 incêndios, sendo que são incêndios urbanos que estão a causar preocupações. O incêndio em Lisboa já causou mesmo a evacuação de habitações que estão perto da casa que está em chamas. Os bombeiros responderam rapidamente a estes 2 focos de incêndio, quer no Porto, quer em Lisboa. Mas neste momento, apesar do combate dos bombeiros, as chamas ainda estão a lavrar com alguma intensidade. A qualquer instante, neste Now às 7, a reportagem em direto das equipas de reportagem do Now, quer no incêndio do Porto, quer no incêndio em Lisboa, sendo que o incêndio na Baixa do Porto deflagrou junto ao Teatro de São João. E o incêndio em Lisboa está a lavrar num armazém em Campolide e algumas casas que estão próximas deste armazém em Campolide já foram mesmo evacuadas. O alerta para o incêndio foi dado às 17h35. De acordo com os bombeiros, o incêndio está circunscrito ao armazém. Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique e também dos Bombeiros Voluntários lisbonenses. Em direto neste Now às 7, a jornalista Joana Ricardo Silva. Joana, boa tarde. A qualquer momento, neste Now às 7, o ponto de situação com as equipas de jornalistas que estão a acompanhar este combate às chamas. Recordo que no Porto também há um incêndio em curso neste momento. Ambos os incêndios estão a gerar alguma preocupação, mas para já, de acordo com as informações que as equipas de reportagem do Now recolheram, não há vítimas a registrar, apenas alguma preocupação, especialmente no incêndio de Lisboa, até porque no incêndio em Lisboa já foram mesmo necessárias a evacuação de algumas habitações que estão perto do armazém, que está neste momento completamente tomado pelas chamas. São as imagens destes 2 incêndios que está a ver neste momento no seu ecrã. Uma delas é em Lisboa, na zona de Campolide,
Outro dos incêndios em curso neste momento é no Porto. Passo de imediato a palavra neste Não Há Sete para a jornalista Ana Inês Batista. Ana, boa tarde, boa noite. Ponto de situação no incêndio que lavra no Porto. Boa noite. Ora, prossegue o combate às chamas, aqui também com recurso a uma autoescada para que os bombeiros possam efetuar esse combate a partir do telhado. De referir que o alerta foi dado já perto das 5 horas da tarde. Neste momento estão mais de 50 operacionais no local. Este edifício de 3 andares que fica localizado na rua Cimo de Vila, aqui no centro da cidade do Porto, perto da estação de São Bento, e para dar também aqui conta das características de toda a envolvência. Falamos aqui de ruas bastante estreitas e por isso são várias as ruas que estão cortadas à circulação de automóveis enquanto estão a ser efetuados todos os trabalhos necessários no local. Numa primeira fase o combate às chamas, e depois de ser dado como extinto este incêndio é preciso também garantir todas as condições de segurança, garantir, por exemplo, se existe a possibilidade de derrocada de alguma parte do edifício. Mas esse será um trabalho realizado mais à frente. Para já o foco é precisamente no combate a este incêndio, a que, como dizia, deflagrou já perto das 5 horas da tarde. Há registro de 2 vítimas, um homem e uma mulher, que foram transportados para o Hospital de Santo António devido à inalação de fumo. Para já, aqui no local prosseguem os trabalhos por parte do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio também dos bombeiros voluntários do Porto, que para aqui vieram depois desse alerta que foi dado, para ser mais precisa, às 4 horas e 48 minutos desta tarde. Ora, era muito o fumo negro, as chamas também eram visíveis de vários pontos aqui da cidade, o que acabou por alarmar a população, e cerca de 2 horas depois de ter sido dado este alerta, os trabalhos ainda prosseguem com recurso também a esta autoescada. Falamos aqui de ruas que são bastante estreitas, isso acaba por dificultar os trabalhos, nomeadamente no que se refere ao posicionamento das viaturas dos bombeiros. Tem sido essa a grande dificuldade, mas para já os trabalhos estão a prosseguir. Falamos aqui de um edifício de 3 andares que funcionava como uma pensão. Para já não nos foi possível apurar quantas pessoas estariam no interior deste respectivo edifício, mas importa referir que daqui a pouco será também feito um ponto de situação dos trabalhos que ainda estão a decorrer e daquilo que vai acontecer a seguir, nomeadamente, como referia, avaliar as condições de segurança deste edifício, uma vez que falamos também aqui de edifícios que são antigos, maioritariamente referia de quantas pessoas a prosseguir. Falamos aqui trabalhos, nomeadamente no que se refere ao posicionamento das viaturas dos bombeiros. Tem sido essa a grande dificuldade, mas para já os trabalhos estão a prosseguir. Falamos aqui de um edifício de 3 andares que funcionava como uma pensão. Para já não nos foi possível apurar quantas pessoas estariam no interior deste respectivo edifício, mas importa referir que daqui a pouco será também feito um ponto de situação dos trabalhos que ainda estão a decorrer e daquilo que vai acontecer a seguir, nomeadamente, como referia, avaliar as condições de segurança deste edifício, uma vez que falamos também aqui de edifícios que são antigos, maioritariamente feitos em madeira. Isto pode também aqui ter facilitado a propagação do fogo, uma vez que este prédio de 3 andares ficou tomado pelas chamas e os trabalhos ainda prosseguem aqui no local e certamente que ainda vão durar algumas horas.
Há duas vítimas desse incêndio no Porto, perto do Teatro de São João. Um homem e uma mulher vítimas de inalação de fumo. Seguimos de imediato para o incêndio em Lisboa, na zona de Campolide. Joana Ricardo Silva, boa noite. Ponto de situação neste momento. Boa tarde, por aqui continuam os trabalhos. Este incêndio que, ao que parece, já está extinto. Há agora um trabalho pela frente, nomeadamente no que diz respeito ao rescaldo que tem de ser realizado neste local onde este incêndio deflagrou por volta das 5h30 da tarde. Mas por aqui ainda um grande aparato, são várias as pessoas que estão do lado de fora, ou seja, aqui na rua, isto porque há casas que tiveram de ser evacuadas. Falamos há pouco com um rapaz que dizia precisamente que a casa em que vive ficou parcialmente destruída neste incêndio, o telhado que acabou por ficar danificado e a sala de estar explodiu mesmo devido a este incêndio, isto porque estava bem perto deste armazém, um armazém que, ao que tudo indica, seria habitado por um sem-abrigo, uma pessoa em situação de sem-abrigo e, de facto, aqui também a preocupar as pessoas, isto porque disseram que já várias entidades estavam sinalizadas para esta situação, mas terá então começado este incêndio por volta das 5h30 e para aqui foram rapidamente acionados os sapadores bombeiros de Lisboa, que estão aqui também desde o primeiro minuto a tentar reverter toda esta situação. Também a Polícia de Segurança Pública já está no local para fazer aqui todo um perímetro de segurança para resguardar esta área. E estes dois incêndios, um em Lisboa, outro no Porto, vão obviamente continuar a ser acompanhados ao longo deste 9 às 7 e também ao longo da noite informativa aqui no NAU. Prosseguimos com o resto da atualidade, com destaque para a atualidade internacional. A Ucrânia lançou mísseis britânicos Storm Shadow contra a Rússia. A informação é avançada pelo Financial Times. Os Storm Shadow são mísseis de longo alcance com capacidades semelhantes às dos Atacams fornecidos pelos Estados Unidos. Foram disparados para a região de Kursk, na Rússia. Uma fonte citada pelo jornal refere que pelo menos um alvo militar terá sido atingido. O Reino Unido já tinha autorizado o uso deste tipo de armamento, mas apenas em território ucraniano. Seguramente que houve uma autorização que não foi tornada pública para a Ucrânia poder ter utilizado agora estes mísseis de longo alcance contra território russo. E Portugal decidiu encerrar a embaixada portuguesa por alguns dias em Kiev devido a um possível ataque nas próximas horas contra a capital ucraniana. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas em São Paulo. O ministro lembra, no entanto, que tal já aconteceu por várias vezes durante a guerra da Ucrânia e avisa que há uma avaliação permanente da situação. A decisão de Portugal surge depois da mesma atitude ter sido tomada nas embaixadas dos Estados Unidos, Espanha, Itália e Grécia. Encerramentos que se seguiram depois da representação norte-americana ter alertado para a possibilidade de um ataque significativo, um ataque de larga escala contra a capital ucraniana nas próximas horas. A Ministra da Saúde assumiu a tutela da IGAS, a entidade que está a investigar as mortes ocorridas alegadamente por falhas no INEM e cujas conclusões podem ditar a demissão da própria Ministra. A Inspeção-Geral das Atividades da Saúde, que é agora tutelada por Ana Paula Martins e não pela Secretária de Estado, isto depois de Ana Paula Martins lhe ter retirado a tutela. A decisão surge no momento em que estão a ser investigadas as mortes alegadamente ocorridas por falta de resposta da emergência médica. O Ministério Público abriu ao todo 7 inquéritos aos casos de mortes relacionadas com alegadas falhas do INEM. O último inquérito aberto é relativo à zona de Pombal, onde morreram 2 homens de 53 e 90 anos. Desde o início do ano foram assassinadas 25 mulheres em Portugal, um número que se mantém similar ao do ano anterior, mas que confirma a tendência de crescimento do crime de violência contra as mulheres.
25 mulheres foram assassinadas em Portugal e outras 53 sofreram tentativas de homicídio entre o início do ano e o dia 15 de novembro. Os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas são similares aos do ano passado, registando-se um aumento no número de femicídios. Este ano foram 20 as mortes motivadas por questões de género, sendo que a maioria aconteceu nas relações de intimidade. Continuamos a ter números basicamente iguais todos os anos, é como que se estivéssemos estacionado em alta. É certo que também há vítimas masculinas, mas são muito menores e, portanto, há que entender esta questão como uma questão de género. A informação disponibilizada pela UMAR mostra que, na maioria dos casos, existia um histórico de violência que era do conhecimento de familiares e vizinhos, sendo que algumas vítimas já tinham recebido ameaças de morte. 6 dos casos as autoridades tinham sido notificadas. Portanto, há aqui um Estado negligente que é para nós um sinal de repúdio absoluto. O Estado tem a obrigação de fazer tudo para proteger a vítima. Eu creio que ainda temos uma tendência de esperar até o último minuto para ver que aquela situação de violência é mesmo urgente. E às vezes esperando, o que temos é uma situação drástica, até de perda de vida. Os números das últimas décadas espelham o crescimento daquele que é considerado o crime mais letal em Portugal. Desde 2004 foram mortas 630 mulheres. Por isso, o Observatório de Mulheres Assassinadas pede às instituições mais investimento na proteção das vítimas. Não é aceitável que apenas alguns agentes em cada força policial tenham formação. Isso era o mínimo. Realmente estamos a ver que o mínimo ao longo dos anos não tem sido suficiente. Há hoje uma plataforma de recolha dos dados das vítimas e eu pergunto onde está a plataforma para a recolha e a unificação de uma base de dados sobre os agressores. Mas é importante também que consigamos que a medida de proteção primeira das mulheres não seja apenas ou essencialmente a sua retirada de casa. A probabilidade de conseguirem voltar a ter uma vida estável é muito difícil. Estas associações referem que é imprescindível a confiança das vítimas no sistema judicial para que as denúncias sejam efetivamente apresentadas. E por isso garantem continuar a lutar para que mais nenhuma mulher seja assassinada. Na Cimeira das Nações Unidas no Azerbaijão, a Ucrânia e a delegação palestiniana alertam para os impactos negativos da guerra no clima. Durante a Cimeira da ONU, no Azerbaijão, a delegação da Ucrânia afirma que a invasão russa causou estragos ambientais estimados em mais de 60 mil milhões de euros. No seu discurso, na COP29, a ministra da Proteção Ambiental da Ucrânia declarou que a natureza é uma vítima silenciosa nesta guerra e alerta para as emissões de CO2 resultantes dos ataques. A delegação palestiniana fez acusações semelhantes a Israel e defendeu que a proteção do ambiente é um direito básico que está a ser ameaçado com a guerra em Gaza. A 2 dias do fim da COP29 em Baku, o Negócios foi falar com algumas empresas portuguesas que marcaram presença nesta edição da Cimeira do Clima. Todas estas empresas têm um objetivo comum, querem ser vistas na montra verde da COP29. Da energia aos seguros, da banca à advocacia, da consultoria às indústrias químicas e do papel. Este ano foram muitas as empresas nacionais que marcaram presença no pavilhão de Portugal na 29ª edição da COP, em Baku, no Azerbaijão. Para algumas, esta já não é a primeira vez. É o caso da EDP. A aposta na Conferência para o Clima da ONU já vem desde 2015, quando foi assinado o acordo para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Ao Negócios, o gestor das finanças da elétrica diz que a empresa procura sempre ver e ser vista, ouvir e ser ouvida, e ser conhecida como a elétrica mais sustentável do mundo pelo índice Dow Jones traz os seus benefícios. Um deles é dar voz aos privados em fóruns internacionais da sustentabilidade. Para as empresas, a transição climática e energética é uma oportunidade de negócio, mas há quem alerte para o fosso de investimento. É o caso da Cleantech for Iberia. Bianca Dragomir afirmou que Espanha e Portugal têm 20% dos projetos de hidrogênio verde no mundo, mas as startups dos dois países recebem menos de 70% do investimento do que as de França e da Alemanha. O objetivo da diretora é alavancar o investimento para chegar aos 150 milhões de euros para a energia limpa na Península. Já no setor do papel, a Altri estreou-se este ano na COP.
Apesar de ter o carimbo de uma das indústrias mais poluentes, a Altri disse já ter evoluído muito em termos de gestão do uso da água e energia. A Rega Energy foi a Baku pedir mais apoio ao Estado para conseguir investir os mais de 100 milhões de euros que tem destinados para 10 projetos de descarbonização industrial em curso. Mas para alcançar o caminho da sustentabilidade é preciso gerar lucro. Quem o diz é a Fidelidade e quer, com o dinheiro dos seguros, fazer investimentos verdes e reduzir até cerca de 40% as emissões poluentes do portfólio até ao final da década. Neste Não às 7, passo de imediato a palavra à Lídia Pereira, eurodeputada do Partido Social Democrata. É líder da delegação do Parlamento Europeu a esta Cimeira do Clima das Nações Unidas, que está a correr em Baku, capital do Azerbaijão. Senhora eurodeputada, boa noite mais uma vez. Aí em Baku são mais 4 horas de diferença. Bom, a 2 dias do fim da Cimeira, as grandes decisões importantes para o clima continuam a marcar passo, mas isto também já é uma espécie de tradição nestas Cimeiras do Clima, não é? Fica tudo para a última da hora e às vezes as declarações finais só surgem passado 20, 30, 40 horas, não é? Depois das Cimeiras terminarem. Acha que é isso que vai acontecer nesta semana? Boa noite, João. Eu creio que há inevitavelmente esse risco, mas posso dizer que há uma boa dinâmica nestas últimas horas e há uma grande vontade da presidência, portanto, do governo do Azerbaijão, em ter conclusões ainda esta semana. Portanto, eu estou, uma vez mais, cautelosamente otimista. Portanto, o que está aqui em causa, esta é a cimeira que é considerada a cimeira do financiamento. Há aqui um fundo de apoio à transição climática em que os países ricos dão dinheiro aos países menos ricos para avançarem com as transições para as energias limpas e também para a redução de CO2. Esse fundo é de 100 mil milhões de euros anuais. Ontem participou numa reunião com a delegação chinesa em que a China estava irredutível em contribuir com mais dinheiro. Mas de ontem para hoje registaram-se aqui avanços. Há uma maior abertura da China em contribuir, é isso? É verdade. A China não está disponível para contribuir no quadro do Acordo de Paris, em que ficou estabelecido que os países em desenvolvimento fariam contribuições voluntárias. Portanto, aquilo que a China não quer é que essa lista que define e classifica países desenvolvidos e países em desenvolvimento seja revisitada, mas está, de facto, disponível para voluntariamente aumentar as suas contribuições e isto é resultado de pressão de vários países, em particular dos países mais vulneráveis e também aqui em alguma coordenação com o Brasil, que houve, de facto, estes desenvolvimentos. Não é aquilo que a União Europeia desejaria. Aliás, a posição do Parlamento Europeu é, por um lado, aumentar a base de contribuições, a base de doações, mas que seja de uma forma permanente e, portanto, não nesta lógica voluntária que a China está a explorar e que o faz tentando não pôr em causa a integridade do Acordo de Paris. Portanto, de certa forma podemos dizer que há aqui avanços e que é positivo. Senhora eurodeputada, muito rapidamente, a Arábia Saudita está a tentar dar o dito pelo não dito, ou seja, voltar atrás em compromissos que já tinha assumido. É um efeito da vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas? Bom, aquilo que nós verificamos é que há uma grande vontade de puxar o travão de mão quando nós temos que avançar em matéria de abandono dos combustíveis fósseis. Aquilo que a Arábia Saudita está a fazer é tentar, uma vez mais, revisitar o acordo que foi fechado no ano passado no Dubai, o chamado consenso dos Emirados Árabes Unidos, em que foi possível chegar a um acordo para que todas as partes se comprometessem com o abandono gradual dos combustíveis fósseis. Ora, aquilo que a Arábia Saudita está a fazer é liderar uma posição menos ambiciosa do ponto de vista do abandono dos combustíveis fósseis e que não é acolhido pela grande maioria dos países participantes e que tem uma grande oposição da União Europeia, porque de facto investir em combustíveis fósseis é investir no passado. Aquilo que devemos fazer, e uma das grandes conclusões desta conferência, que além de ser a conferência do financiamento, é também uma conferência de solidariedade, mas uma conferência com um grande impulso na área da inovação e da tecnologia,
e investir no futuro é investir nas novas tecnologias limpas. E, portanto, há também uma grande pressão de uma grande maioria de países que estão absolutamente contra esta posição, e exatamente porque não é uma posição de futuro, é uma posição de regressar ao passado, e isso não é conveniente para ninguém. Aliás, posso contar que numa das reuniões desta tarde estivemos reunidos com o Ministro do Ambiente das Maldivas e ele dizia-nos: nós já estamos a utilizar as novas tecnologias limpas, em particular para a adaptação às alterações climáticas, e vocês estão a fazê-lo para a mitigação. Portanto, o futuro são as novas tecnologias limpas e não os combustíveis fósseis. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada Lídia Pereira, em direto neste Now às 7, a partir do Azerbaijão. Lídia Pereira é eurodeputada do PSD e lidera a delegação do Parlamento Europeu a esta Cimeira do Clima das Nações Unidas. Boa noite, Sra. Eurodeputada. Até amanhã. Donald Trump nomeou o famoso médico da televisão norte-americana, Dr. Oz, para chefiar o subsistema de seguros de saúde públicos dos Estados Unidos da América. Oz ficou conhecido quando apresentou o programa televisivo Dr. Oz Show e mais tarde concorreu como candidato pelo Partido Republicano ao Senado, na Pensilvânia, em 2022, mas perdeu a eleição. Numa publicação na rede social X, Trump afirmou que está confiante de que todos os cidadãos vão receber os melhores cuidados de saúde possíveis. Oz foi um comentador regular da Fox News durante a pandemia de Covid-19 e defendia o uso de tratamentos não comprovados para acabar com a pandemia. O comentador era contra o uso de máscaras, por exemplo. O almirante Gouveia Melo encontrou-se com o ministro da Defesa, Nuno Melo, esta terça-feira, num bar em Lisboa. O encontro, muito informal, acontece numa altura decisiva para o futuro do chefe da Armada Portuguesa. Ou aceita continuar no ativo, ou recusa, e, se recusar, está livre para se candidatar às eleições presidenciais. As imagens mostram o momento do encontro não oficial entre o chefe da Armada Portuguesa e o ministro da Defesa, que aconteceu num bar em Lisboa. Gouveia Melo chegou ao local de táxi sem aparato e em trajes civis, contrastando com o ministro da Defesa, que chegou num carro oficial e acompanhado pelo motorista. O encontro informal acontece numa altura em que a relação entre o governo e o potencial candidato às eleições presidenciais de 2025 tem sido alvo de muita especulação, sobretudo depois das declarações evasivas de Nuno Melo. Esta semana é decisiva para o futuro do almirante Gouveia Melo. Ou o chefe da Armada aceita o provável convite do governo, já endossado pelo Presidente da República, para continuar a liderar a Marinha por mais 2 anos e, neste caso, não se apresentaria às eleições presidenciais, ou então recusa, passa à reserva e está livre para se candidatar às eleições em relação às quais as sondagens lhe dão favoritismo. Gouveia Melo tomou posse a 27 de dezembro de 2021 como chefe do Estado-Maior da Armada e o mandato de 3 anos termina nesse mesmo dia. A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas é muito clara e obriga o Governo a iniciar o processo de nomeação pelo menos 1 mês antes, de modo a que a substituição se faça de forma imediata. A incógnita relacionada com o futuro do almirante Gouveia Melo acontece numa altura em que a liderança militar portuguesa enfrenta desafios crescentes, tanto no reforço da NATO como na modernização das forças navais. Volta à notícia com que abrimos, no que diz respeito à atualidade internacional, este Now às 7. A Ucrânia lançou mísseis britânicos Storm Shadow contra a Rússia. A informação foi avançada pelo Financial Times. Os Storm Shadow são mísseis de longo alcance com capacidades semelhantes à dos ATACMS dos Estados Unidos. Foram disparados para a região de Kursk, na Rússia. Uma fonte citada pelo jornal refere que pelo menos um alvo militar terá sido atingido. O Reino Unido já tinha autorizado o uso deste tipo de armamento, mas apenas em território ucraniano. Vladimir Putin está disposto a discutir um cessar-fogo na Ucrânia com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação é avançada pela agência Reuters esta quarta-feira, que diz ter falado com 5 fontes do Kremlin. No entanto, e apesar da disponibilidade de Putin, o presidente russo rejeita grandes concessões territoriais e insiste que a Ucrânia abandone os planos de adesão à NATO. Os termos do Kremlin incluem alegadamente congelar o conflito,
aproximadamente ao longo das atuais linhas da frente, e dividir o controlo das regiões orientais, incluindo as zonas de Donetsk, Lugansk e Zaporizhia, e também Kherson. Neste 9 às 7 tenho comigo Vasco Rato, professor universitário, especialista em relações internacionais, também comentador não. Professor, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Já não estávamos juntos desde aquela maratona das eleições norte-americanas. Professor, vamos olhar aqui para esta informação muito recente, não é? Depois de ontem ter feito os primeiros ataques com mísseis ATACMS, não é? Fornecidos pelos Estados Unidos, hoje a Ucrânia atacou também uma zona em Kursk, já no interior do território russo, com mísseis semelhantes, mas de fabrico britânico e francês, não é? É ali uma espécie de uma joint venture, não é? Americanos. Claro. E partes também, e peças, digamos assim, norte-americanas. Isto é, de facto, um aumento declarado da escalada na guerra da Ucrânia? É no sentido que estes mísseis britânicos têm componentes americanos e sem a autorização dos Estados Unidos não seria possível utilizá-los. Claro. Então, seguramente que os Estados Unidos deram essa autorização, que não tinham dado em setembro. Não é? E enquanto estamos a falar, professor, vamos colocar aqui imagens de um mapa onde é possível ver os vários mísseis semelhantes a estes, de médio e longo alcance, que neste momento estão a ser usados pela Ucrânia, fornecidos, enfim, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela França, também pelos alemães. E neste mapa temos também a diferente capacidade de cada um destes mísseis. Não é? Os ATACMS têm uma capacidade de 300 km, estes Storm Shadow de 250 km. Pode ser um bocadinho mais, não é? Temos ali depois uns mísseis de curto alcance alemães de 40 km e outros que podem atingir os 80 km também. Bom, há aqui de facto uma escalada. E agora a pergunta que eu lhe faço, professor, é esta. A Rússia vai reagir. Hoje temos várias embaixadas encerradas na Ucrânia, incluindo a nossa, porque teme-se que há aqui pode estar em preparação um ataque de grande intensidade, especialmente contra Kiev, não é? Sim. Aliás, os países ocidentais dizem que esta autorização para estes mísseis é uma resposta já à escalada que se verificou durante o fim de semana, quando os russos, de facto, fizeram uma investida muito significativa. Agora, eu acho que o que é importante aqui, João, é o contexto. Parece-me que a administração americana tem dois meses, até dia 20 de janeiro, e está a fazer uma última tentativa para ver se consolida as posições ucranianas no terreno, de modo a que possa haver uma negociação. O professor continua a defender que a Ucrânia, neste momento, tem a guerra perdida. Sim. Sim, porque não há tempo. Quer dizer, mesmo estes... Ou seja, esta autorização não vai... Não, cria um problema muito grande para Donald Trump, porque daqui a 2 meses ele terá de confirmar esta política, abandoná-la ou inventar outra qualquer. Portanto, é uma situação que cria alguma dificuldade política daqui a 2 meses. Mas quanto à guerra em si, não me parece que estes mísseis venham a fazer a diferença. E mesmo que viessem, a prazo não há tempo suficiente. Nós estamos a ver agora aqui, enfim, a diferença abismal, não é, entre o soldado ucraniano, exato. E o orçamento da defesa ucraniano e o soldado e o exército russo, que é um dos maiores do mundo, e também os custos da Rússia no orçamento de defesa. A Rússia que neste momento está com uma economia de guerra. Esta alteração da doutrina nuclear russa, que neste momento, à luz destes 2 ataques, já permite que a Rússia ataque, incluindo com armas nucleares, quer os Estados Unidos, quer a Grã-Bretanha e a França, à luz desta última atualização da doutrina que foi assinada ontem ou anteontem. Sim, teoricamente sim, mas porque permite não significa que venha a acontecer. As alterações não são propriamente novidades, porque andamos a falar delas desde setembro. Sim. Ontem é que foram assinadas, não é? Ontem é que foram formalizadas, exatamente. Agora, o que fazem na prática é alargar
alargar a justificação para os usos das armas nucleares. Mas eu acho que, pelo ser muito sincero, acho que há muito pânico que está a ser lançado junto da opinião pública. Eu não creio que estejamos próximos desse desfecho. E mesmo o eventual uso de armas nucleares por parte da Rússia nunca será mísseis intercontinentais que atingem os Estados Unidos ou inclusivamente Lisboa, Madrid, etc. Serão Grã-Bretanha, as armas, exatamente, serão armas de teatro, as chamadas armas táticas. Portanto, são uns mísseis nucleares de menor intensidade. E de curto alcance. Digamos assim, e de curto alcance. Mas na sua opinião, professor, é o Kremlin que está a fazer bluff com mais esta ameaça? Desde o início da guerra já houve pelo menos 10 ou 11 ou 12 vezes, não é? Que foi feita essa ameaça. Sim, já estabeleceu várias linhas vermelhas, mas o Kremlin tem de fazer qualquer coisa, tem de mostrar um cartão amarelo, digamos assim, mas na realidade agora o Kremlin tem de jogar com o tempo, tem dois meses e depois pode reiniciar os contactos, as negociações com a Casa Branca. Portanto, isto é, no fundo, a traçar as fronteiras. Mas não é inesperado. Não há razão para que haja pânico junto às pessoas. Nós estamos agora a ver justamente um mapa com a distribuição das várias ogivas nucleares no mundo, não é? A Rússia é o país que tem mais ogivas nucleares, perto de 6 mil. Depois temos os Estados Unidos. Quase não é? paridade, sim. A Europa, professor, enfim, é inevitável e expectável que Trump mude diametralmente a política de apoio à Ucrânia, mas a Europa pode ter aqui uma opção, não é? Pode ter uma opção de se substituir aos Estados Unidos em termos de financiamento. Eventualmente financiamento militar, depois resta saber, bem, poderá eventualmente comprar armamento aos Estados Unidos, não é? E fornecê-lo os estoques são muito limitados nos Estados Unidos, à Ucrânia, não é? Claro. Acha que neste momento, ainda ontem tivemos uma sessão especial no Parlamento Europeu dedicada aos 1000 dias da guerra, em que a Presidente do Parlamento Europeu voltou a reafirmar o empenho incondicional pelo tempo que for necessário à Ucrânia. A Europa vai se substituir aos Estados Unidos ou são apenas discursos que não passam de boas intenções políticas? Largamente são discursos, mas mesmo que a União Europeia esteja disposta a financiar o esforço de guerra, quer dizer, começa a não haver estoques americanos, e mesmo que haja estoques para os europeus comprar, depois são sujeitos às limitações como nós vimos com os atacantes. Há uma alternativa, de facto, não é? Que é os países europeus, independentemente dos Estados Unidos, colocarem botas no terreno, ou seja, soldados próprios na Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron já lançou essa possibilidade para cima da mesa, mas que gerou logo muitas críticas internas, mas que isso é outro problema. Professor, muito obrigado pela sua análise, é sempre um gosto estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Obrigado. O PCP vai faltar às comemorações do 25 de novembro no Parlamento. O secretário-geral do Partido Comunista afirmou esta terça-feira que a iniciativa é contra os valores do 25 de abril. Paulo Raimundo referiu ainda que a cerimónia apenas pretende reintroduzir fatores de divisão na sociedade portuguesa e que isso não deve ser celebrado. A sessão solene está agendada para a próxima segunda-feira e vai contar com honras militares e com o encerramento feito pelo Presidente da República, tal e qual como na celebração da Revolução dos Cravos. Já o Bloco de Esquerda diz que só terá representada uma deputada nesta cerimónia e promete acabar com esta celebração quando existir outra maioria parlamentar. Leia-se, uma maioria parlamentar de esquerda. O PSD admite agora aproximar-se da proposta do PS para acabar com os cortes salariais dos políticos com efeitos para mandatos futuros. Trata-se de uma iniciativa que contrasta com a posição inicial do Partido Social Democrata, que queria que essas atualizações tivessem efeito imediato.
No período de intervenção da Troika, os titulares de cargos políticos sofreram um corte de 5% nos vencimentos. Mais de uma década depois, os partidos querem agora reverter a situação. Há duas propostas em cima da mesa das negociações. De um lado está o PSD e o CDS, que pretendem que o corte tenha efeitos imediatos. Do outro lado está o Partido Socialista, que quer que a medida só entre em vigor para futuros mandatos políticos. O Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN estão contra ambas as propostas. Já o LIVRE e a Iniciativa Liberal estão mais próximos de aprovar a dos socialistas. Tudo indica que seja a proposta socialista a ser aprovada no Parlamento, uma vez que o PSD já admitiu aproximar-se da medida. Se assim for, os próximos mandatos políticos vão receber o salário total sem os 5% de corte. A votação começa esta sexta-feira na fase da especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2025. O Ministério Público abriu um inquérito à atuação do presidente demissionário da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogil. Tiago Maia assumiu recentemente ter falsificado assinaturas dos membros do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense numa ata. O presidente da Junta garantiu que nunca se apropriou de qualquer fundo. Disse que o objetivo foi permitir que as associações não ficassem prejudicadas. Tenho neste Não às 7 Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, boa tarde. É sempre um gosto recebê-lo aqui. Vamos começar justamente por esta questão. Mas antes, vamos fazer aqui uma informação de contexto. Tiago Maia iria apresentar uma candidatura, muito provavelmente, contra o Rui Rocha, agora no início do ano, que é a altura da convenção eletiva, não é? Da Iniciativa Liberal, e tinha ali um núcleo, é uma oposição interna, não é? Na Iniciativa Liberal, por causa deste incidente que vai agora ser investigado pelo Ministério Público. Não só apresentou a demissão da Junta de Freguesia, como anunciou que não se vai recandidatar. E há neste momento um processo disciplinar em curso. A expulsão é o caminho óbvio, Rui Rocha? Eu já tive a oportunidade de me pronunciar sobre a questão. A decisão cabe ao Conselho de Jurisdição. Nós somos um partido liberal e a bondade desta abordagem liberal que nós temos é precisamente a de termos, neste tipo de casos, uma ideia de que as pessoas cometem erros, falham, e deve haver separação de poderes e deve haver órgãos que funcionam. Claro. Mas a primeira reação, Sr. Deputado, foi muito duro nas palavras, não é? Disse que era algo absolutamente inqualificável e que era algo que não se podia tolerar na Iniciativa Liberal. O Presidente da Iniciativa Liberal não está inibido de manifestar a sua posição relativamente aos factos que ocorrem no país, e nomeadamente aqueles que ocorrem também com algum tipo de ligação à Iniciativa Liberal. E, portanto, a minha posição é exatamente a mesma, a minha posição pessoal é repúdio total sobre estas matérias e sobre este tipo de comportamentos. E também tive a oportunidade de dizer que aquilo que peço ao Conselho de Jurisdição é uma decisão exemplar. O que é que eu quero dizer com exemplar? Expedita, ou seja, que seja o mais rapidamente possível tomada, e que seja também exemplar do ponto de vista da justiça da aplicação da decisão face aos factos conhecidos. Agora, como eu dizia, separação de poderes, este é o momento do Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal. Uma consequência possível é a expulsão, mas isso cabe, de facto, ao Conselho de Jurisdição. E já agora, sobre a notícia que acabam de passar, a Justiça deve fazer o seu trabalho, ninguém está acima da lei. E, por maioria de razão, eu tenho que dizer que as pessoas que têm algum tipo de ligação à Iniciativa Liberal têm que ser exemplares e, portanto, não estarão nenhuma delas acima da lei. A propósito da convenção eletiva, que vai ocorrer agora no início do ano, o Rui Rocha assumiu a liderança da Iniciativa Liberal numa altura em que o partido estava mais ou menos dividido ao meio, não é? Ganhou com 51%, a sua adversária teve 43%, 44%. Mas o que eu gostava de lhe perguntar, Rui Rocha, é quando é que vai anunciar que é candidato a uma nova liderança, um mandato? Já não deve faltar muito. Como eu tenho... Vai fazê-lo agora aqui, em primeira mão, para ou não? Não vou fazê-lo. Como eu tenho dito, eu não quero que o partido se desfoque de um tema que é muito importante, que é a questão do orçamento. Nós estamos agora há uma semana de uma votação definitiva sobre o orçamento.
O orçamento e todas as questões que o envolvem são muito importantes para o futuro do país. Eu tenho procurado passar esse sentido de urgência e de importância para o orçamento e, portanto, eu não quero, por minha responsabilidade, que o partido se desfoque daquilo que é essencial neste momento, que é o país. Sim, mas sabemos que a sua candidatura é inevitável, como é lógico. Obviamente que a eleição... Sei eu e sabe o senhor deputado também, como é lógico. Obviamente que a eleição na Iniciativa Liberal é um tema importante. Eu não quero tirar-lhe nenhum tipo de importância. É muito importante para o futuro do partido, obviamente. Mas o que eu acho é que esse tema deve ser analisado mais perto do final do ano. Então eu não quero contribuir para desfocar neste momento o partido daquilo que é fundamental. Claro, é perceptível. E por causa disso, por compreender a sua posição, faço-lhe só mais uma única pergunta em relação a isto. Este incidente que aconteceu com o Tiago Maia deixa-lhe muito provavelmente a possibilidade de ser candidato único, não é? Porque a oposição corporatizada por Tiago Maia neste momento não tem um rosto e muito provavelmente vai ser um candidato único, não é? É uma possibilidade real. Não vou comentar, porque se eu estivesse a comentar, primeiro estaria a revelar qual é a minha posição sobre a minha própria decisão e, por outro lado, aquilo que eu espero sempre, neste momento, antes e no futuro, é que a Iniciativa Liberal tenha diversidade de opções. Isso é bom para o partido, claro. É bom para os concorrentes, é bom para quem estiver na Comissão Executiva e, portanto, nós somos um partido que defende a liberdade de escolha e a concorrência por maioria de razão quando isso diz respeito ao partido. Então, o desejável é que haja muitas alternativas. Resta-me então convidá-lo para, quando anunciar a sua candidatura, vir aqui mais uma vez ao NAU às 7. Aceita esse convite? Mais uma vez, se eu tivesse algum tipo de resposta ao convite, estaria a desfocar o partido daquilo que parece já vamos falar das principais propostas, das propostas mais emblemáticas da IL em relação ao Orçamento do Estado. Mas deixe-me só falar-lhe também de autárquicas. Muito bem. O Primeiro-Ministro, na última entrevista que deu à Maria João Avilés, anunciou isso, não é? Que já tinham existido alguns encontros, não reuniões secretas, não é? Porque foram divulgadas pelo Primeiro-Ministro, entre o Primeiro-Ministro e o Rui Rocha, a propósito de uma coligação, pelo menos em Lisboa e eventualmente no Porto, não é? Como é que estão essas negociações? João, deixe-me mais uma vez, não vou poder responder como gostaria, provavelmente, mas eu posso lhe responder com aquilo que é verdade relativamente a este processo. E eu tenho uma questão que é fundamental para mim. É que a próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, seja liderada por quem for, tenha total autonomia estratégica. E essa autonomia estratégica diz respeito ao país, às autarquias, a todas as questões eleitorais que se possam pôr nos próximos tempos. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer sobre essa matéria é que não há nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de vinculação. Claro. Há total liberdade da próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, nem poderia ser de outra maneira, para, no dia em que for eleita, pensar nas questões autárquicas, envolver os núcleos, porque isso também é importante na Iniciativa Liberal, é que esta matéria diz respeito também aos núcleos envolvidos, os núcleos da Iniciativa Liberal, e tomarem em total liberdade as decisões que entenderem relativamente a coligar-se ou a não se coligarem. E, portanto, é este o ponto de situação da Iniciativa Liberal nesta matéria. Ou seja, está tudo em aberto. Tudo em aberto. Mas se eu lhe perguntasse assim, enfim, hoje, neste momento, independentemente da futura Comissão Executiva, não é, da Iniciativa Liberal, agora nesta convenção eletiva do início do ano, quais é que são as probabilidades de haver uma coligação em Lisboa que envolva o PSD, o CDS-PP e a IL? São 50%, mais 50%. Neste momento, se o timing fosse hoje, qual é que era a sua posição? Eu prometo que a partir de agora tenciono responder-lhe concretamente a todas as perguntas, mas compreenderá. Se eu respondesse a isso, estava a limitar a liberdade que eu quero que a próxima Comissão Executiva tenha nesta matéria. Portanto, eu não faço prognósticos, nem previsões, nem estatística sobre probabilidades de um entendimento. Quem vier a seguir tem total liberdade para decidir, em coordenação com os núcleos da Iniciativa Liberal envolvidos nessas matérias. Sim, senhor. Vamos ao Orçamento do Estado. Vamos a isso. A começar aqui por esta iniciativa do PSD e da AD de retirar ao fim de 10 anos ou mais de 10 anos, não é? Desde a chegada da intervenção da Troika em Portugal, os cortes de 5% nos salários que todos os titulares de cargos políticos
sofreram na altura e que se mantêm até hoje, são os únicos cortes que ainda estão em vigor na sociedade portuguesa. Qual é que é a posição da IL sobre a possibilidade de agora esse corte ser revertido, mas apenas para futuros mandatos? Nós vamos ter reunião de deputados amanhã no Parlamento, dos deputados da Iniciativa Liberal, precisamente para definir sentidos de voto em matérias como esta. Mas a posição da Iniciativa Liberal, relativamente a estas matérias, no sentido mais amplo, é a seguinte: nós propusemos uma redução em 40% do financiamento dos partidos. Sim. E, portanto, essa é a nossa primeira proposta. Uma segunda proposta que também nos Mas também reviram o salário do Presidente da República. Exatamente. Também avançaram com uma... Ou seja, não olhando ainda para o que está para trás, que essa é a proposta da AD relativamente, e também do PS, relativamente ao corte que aconteceu, nós preferimos olhar para o futuro. E, portanto, corte de 40% na subvenção dos partidos e, por outro lado, evolução dos salários dos políticos no futuro, mas condicionada à evolução do próprio país. Nós entendemos que os políticos devem ter aumentos se o país crescer, se houver crescimento económico. E, portanto, aquilo que estamos indexado a propor... à produtividade, ao desempenho da economia do país. De uma forma indireta, mas como é que isso funciona, por exemplo? Indexando, por exemplo. Rui Rocha, a economia, o país cresce 2%, os salários dos titulares de cargos políticos aumentam 2%? A nossa proposta é indexar ao salário médio dos portugueses. Ou seja, se os portugueses vivem melhor, os políticos devem ter um aumento correspondente a esse aumento da melhoria de vida que as pessoas tiveram. Se não há esse aumento, ou se esse aumento é discreto, se é pequeno, então os políticos devem ter aumentos pequenos. E, portanto, nós estamos a ligar diretamente os aumentos futuros dos políticos, porque entendemos que a partir de certa altura, de facto, não faz sentido estar a punir sistematicamente os políticos e, portanto, faz sentido que eles possam ter evolução. Mas é uma posição com algum... É uma posição tímida, com algum receio de quem, sendo um titular de órgão de cargo político, tem medo, pergunto-lhe, de estar a ser juiz em causa própria, não é? Não acha que os portugueses percebem que ao fim de mais de 10 anos os políticos merecem que os tais cortes de 5% sejam... Repare, para nós a prioridade está precisamente... É que parece que os partidos... Desculpa interromper, Rui. Parece que os partidos têm medo... Ou sofrem de hipocrisia política, de como é uma questão em que são juízes em causa própria, não querem anular o último resquício da Troika, a IL, que é um partido que se diz de peito aberto, de mudança, tem medo de dizer claramente aos portugueses que os partidos... Não acha que os políticos devem... Nós amanhã vamos... Mas não acha que os políticos devem ganhar mais? Eu acho que, em geral, os políticos devem ganhar mais, mas nesta perspectiva que acabei de te dizer. É que devem ganhar mais na exata medida em que o seu contributo, as suas decisões, ao nível autárquico, ao nível do Parlamento, ao nível do Governo, contribuem para o crescimento económico do país. E, portanto, isso é que nos parece. E não é uma questão de ser ou não juiz em causa própria. Eu não entendo é que políticos ganhem mais se o país está estagnado. E, portanto, isso está estagnado, é porque as decisões políticas não são grande coisa, têm contribuído para essa estagnação. Portanto, preocupa-me o futuro. Relativamente à questão dos 5%, parece-me que ela é menor, no sentido em que não é definitiva. É uma questão menor. É uma questão menor, porque a mim preocupa-me é o futuro. E, portanto, e entendo as duas posições, porque é verdade que os portugueses ainda hoje sofrem algumas consequências das más decisões que os políticos tomaram, que levaram a que a Troika tivesse que vir para Portugal. Ainda há gente que não conseguiu hoje reconstruir a sua vida. Claro. Há gente imigrada que teve que sair do país nessa altura. Portanto, há famílias que foram perturbadas. Claro que sim. E, portanto, agora, se me pergunta que se no futuro a evolução salarial dos políticos deve acontecer, deve. De que forma? Na exata medida em que eles contribuem para que o país tenha crescimento económico e os salários dos portugueses... Acha que esta proposta dos partidos que suportam o governo, não é, da Aliança Democrática, foi corajosa? Eu acho que ela surge num contexto difícil, ou seja, nós percebemos que há um populismo muito exacerbado associado a estas questões que diz os políticos são todos maus, os políticos... Ora, aliás, há quem proponha até cortes adicionais, não é? E, portanto, há uma proposta na mesa que é de um corte adicional. Eu só posso entender isso pela experiência de quem propõe, estou a referir-me neste caso ao Chega, esse corte adicional. Quer dizer, eu não conheço tão bem assim os políticos do Chega. É populismo, é isso que me está a dizer. Sim, mas eu não conheço assim tão bem os políticos do Chega. Mas se o Presidente do Chega considera que os políticos que escolheu para estarem no Parlamento, por exemplo, são maus políticos, eu percebo que lhes queira cortar mais salário. Mas só entendo nesse sentido. Quanto ao mais, eu acho que é desejável, e por isso é que nós estamos a virar para o futuro. Mas está a passar uma espécie de atestado de incompetência aos 50 parlamentares do Chega? Não sou eu. Se o Presidente do Chega entende que há um corte de 5% e que deve haver ainda um corte adicional, porque os políticos não merecem, eu creio que ele conhecerá quem é que ele conhece melhor, seguramente
seguramente os deputados do Chega e, portanto, estou a imaginar que esteja a fazer um juízo sobre os políticos do Chega. Essa farpa ao líder do Chega. Vamos aqui a outras propostas da Iniciativa Liberal para este Orçamento de Estado. Em relação às pensões, muito provavelmente o aumento estrutural nas pensões será aumentado, não é? Aliás, ainda hoje o Chega disse que votará favoravelmente a proposta do PS de aumento de 1,25%, que custará 265 milhões. 265, 300 milhões. Enfim, 300 milhões. Na ordem de grandeza. Portanto, isso vai acontecer, é praticamente inevitável, com os votos do PS e do Chega, mas aí ele não liga muito às pensões e diz que... não liga, não é, Sr. Deputado? Não é exatamente essa questão. Ou pelo menos não dá muita importância. Porquê? Porque reconhece que as pensões são baixas, mas não apresenta nenhuma proposta porque acha que, como está bem. Presumo eu. Ou presumo mal. Vamos lá esclarecer isso. Olha, relativamente à proposta de aumento estrutural das pensões, o tal 1,25 que o PS apresentou e que o Chega já disse que vai viabilizar. A Iniciativa Liberal vai votar contra. E porquê é que a Iniciativa Liberal vai votar contra? Não é porque desvaloriza, obviamente, os pensionistas, as pessoas que contribuíram e que têm as suas carreiras profissionais, não se trata disso. Nós temos outra maneira de valorizar esses percursos. E como é que se valorizam esses percursos? Primeiro, a lei portuguesa já prevê que haja uma atualização anual, com determinados critérios, das pensões. Nós defendemos que a prioridade, o foco deve ser o crescimento económico. Se tivermos crescimento económico, a fórmula de atualização das pensões prevê que elas sejam atualizadas de forma mais pronunciada. E, portanto, o que é que nós dizemos? Foco no crescimento económico. Porque também os pensionistas beneficiam disso. Segunda questão, nós propomos uma baixa de impostos significativa para todos. E os pensionistas também pagam IRS. E, portanto, nós também temos em atenção os pensionistas, mas queremos, se quiser, beneficiá-los por via do crescimento económico, que tem impacto na fórmula de atualização, e por via da descida do IRS. Portanto, são formas diferentes de ver as coisas. O que nós não entendemos é que é perigoso, é indesejável neste momento fazer uma atualização das pensões estrutural adicional àquela que a lei prevê. Portanto, quanto à aplicação da lei, nós entendemos que não há nenhuma dúvida. E que é justa. Mas estamos a acrescentar despesa. Mais uma vez, temos o Chega e o PS juntos, mais uma vez, a dizer vamos aumentar a despesa do país. O que é que nós dizemos? Não. Foco no crescimento económico, todos beneficiam disso, inclusive os pensionistas, e foco na descida de impostos. Todos beneficiam disso, inclusive os pensionistas. Outra proposta emblemática da Iniciativa Liberal tem a ver com, enfim, uma fórmula diferente da defendida pelo Governo neste Orçamento do Estado, não é, para 2025, em relação à função pública, que, na prática, o que ele quer é uma redução dos funcionários públicos, mais ou menos 50 mil, talvez ligeiramente menos, até ao final da legislatura. Sim, é exatamente isso. Na nossa visão... Temos funcionários públicos a mais. Temos funcionários públicos a mais. Mas com os serviços como estão? Às vezes pode parecer contraditório, mas eu já lá vou. Portanto, o objetivo para nós é claro, menos 50 mil funcionários públicos até ao final da legislatura. Como é que isto se consegue fazer? Nós temos uma oportunidade única. Temos a oportunidade que resulta de termos dezenas de milhares de funcionários públicos a reformarem-se todos os anos. Portanto, quando nós dizemos saída de 50 mil funcionários públicos até ao final da legislatura, é não fazendo nenhum tipo de agressão social, dizendo às pessoas que têm que sair, ficar sem emprego. Não, são as pessoas que saem para a sua reforma merecida, para a sua pensão, que não são substituídas. E o João diz-me, mas não faltam professores, não faltam médicos? Faltam professores e médicos. E é possível reforçar nas áreas onde há falta neste momento de profissionais na função pública, mas ao mesmo tempo com simplificação de processos, com menos burocracia, com menos complexidade e com uma aposta muito grande na modernização do Estado, a inteligência artificial, a automatização, a digitalização de processos, é possível reforçar nas áreas onde faltam e mesmo assim conseguir reduzir o peso da máquina da função pública. Já agora com uma questão muito importante, é que aqueles que ficam, nós também concordamos que muitos deles têm salários baixos. Portanto, nós queremos pagar mais aos funcionários públicos necessários, queremos que eles sejam avaliados e pagar mais em função dos resultados que entregam, da avaliação que têm. E, portanto, isso para nós é fundamental. Nós queremos pagar mais a menos funcionários públicos. E achamos que isso é perfeitamente possível, sem criar nenhum drama social, porque as pessoas vão para a reforma, e utilizando a modernização absolutamente indispensável no Estado. Aliás, e estes 50 mil funcionários públicos que sairiam
até ao final da legislatura seriam, acima de tudo, reformas. É basicamente isso que está em causa. Em duas áreas fundamentais, funções administrativas, funções repetitivas, redundantes, burocráticas, que nós queremos simplificar, e depois também uma questão importante que são as direções, as chefias, os cargos de nomeação política, que também queremos ver reduzidos. Nós estimamos que este movimento, isto é muito importante, permitirá poupar estruturalmente ao país 1.500 milhões de euros, não diminuindo o serviço, melhorando-o até reforçando nas áreas críticas, porque isto é muito importante. Porquê? Porque nós não podemos reduzir peso do Estado nas prestações sociais. Isso aí é inquestionável. Nas reformas, lá está, nas pensões, nos subsídios de desemprego, aí não se mexe. Então nós temos que tornar o Estado mais ágil e mais eficiente para podermos baixar impostos. Porque senão há aqui uma cavalgada permanente, subida constante dos custos do Estado, que faz com que as cargas fiscais continuem muito elevadas. Aliás, temos o caso da AD. Durante a campanha eleitoral dizia, vamos baixar os impostos. Consequência agora. Depois aí também, Sr. Deputado, carga fiscal. A conjuntura política não é permitiu, só uma questão de... É também uma questão de vontade política. Porque, repare, a AD andou a negociar com o PS. Não chegou a nenhum acordo. Portanto, para não chegar a nenhum acordo, para que é que valeu a pena negociar? Foi só para deixar cair as medidas que traziam uma baixa fiscal. Eu, a certa altura, acho que isto também deu muito jeito à AD para não mexer em nada. Eu tomo nota dessa recusa. Vamos falar do 25 de novembro. Rui Rocha, que se assinala agora, não é? Na próxima segunda-feira, pela primeira vez, não é? Com uma dignidade em moldes semelhantes ao do 25 de Abril. Isto foi uma proposta lançada em junho pelo CDS, com os votos favoráveis do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Ainda há pouco ouvimos pessoas do Bloco de Esquerda a dizer que quando mudar uma maioria, quando a maioria voltar a ser de esquerda na Assembleia da República, esta celebração do 25 de novembro é mais uma vez apagada. Acha que se está a fazer justiça àquilo que para a democracia portuguesa representa o 25 de novembro? Havia duas propostas. Havia essa do CDS que refere, tem a ver com esta comemoração que vai acontecer agora na segunda-feira, e uma da Iniciativa Liberal que visava incluir na celebração do cinquentenário do 25 de Abril também uma comemoração quando houvesse 50 anos sobre o 25 de novembro no próximo ano. Parece-me absolutamente justo e absolutamente necessário. Não são sequer as palavras da Iniciativa Liberal. Olhemos ao que diz Ramalhianes. Olha, tem aqui figura incontornável. Entendo que o esquecimento do 25 de novembro não ajuda a democracia, porque a história não se apaga. É com a história e regressando à história, de forma não endémica nem nostálgica, que aprendemos a evitar erros futuros. Isto são Ramalhantes diz basicamente declarações de um livro que foi agora publicado na sequência de uma entrevista a Fátima Campos Ferreira. Ramalhantes diz basicamente o 25 e este é o operacional do 25 de novembro, não é? 25 de novembro deve ser assinalado. É importante fazê-lo porque é preciso ter memória histórica. E diz também uma outra coisa, é que se não fosse o resultado do 25 de novembro, havia a tentação ou a intenção séria do PCP de instaurar uma ditadura de sinal contrário à que tínhamos tido em Portugal. E, portanto, eu acho que isto são as palavras, não é da Iniciativa Liberal, é de alguém respeitado, que tem um percurso respeitável na democracia portuguesa. Que é uma referência da democracia portuguesa. E, portanto, eu entendo que é absolutamente necessário comemorar o 25 de novembro. E, deixe-me dizer, na verdade, é a segunda vez que o PCP falta ao 25 de novembro. Faltou em 1975, quando tinha intenções bem diversas do caminho da democracia, e falta agora, e o Bloco de Esquerda arranja também aí uma forma de faltar de alguma maneira. Agora, eu quero dar uma má notícia, quer ao PCP, quer ao Bloco, que tem essa intenção de reverter. Eu estou absolutamente convencido que nos próximos anos não haverá condições para reverter esta medida, porque a esquerda está a entrar numa crise profunda. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que há boas notícias para Portugal, que vamos desatar os nós, quer da história, quer da economia, quer da sociedade. Vai haver condições para desatarmos os nós que essa prevalência da esquerda nos últimos anos trouxe à sociedade portuguesa. Eventualmente num governo de coligação onde ele também faça parte? Vamos ver, aquilo que a história nos diz, falando de história, é que a Iniciativa Liberal não chegou ainda em nenhuma ocasião, tendo tido a oportunidade para o fazer, de acordos, seja no sentido de uma coligação pré-eleitoral, seja de ir para o governo. Portanto, o que é que isto quer dizer? A Iniciativa Liberal é um partido extremamente exigente. E se a Iniciativa Liberal tiver a percepção de que algum tipo de entendimento serve para manter tudo na mesma, nós seguramente não estaremos disponíveis para manter tudo na mesma. Se for para mudar o país, analisaremos nos momentos certos,
mas preservamos muito a nossa autonomia estratégica, aquilo que eu falava. O legado maior do Presidente da Iniciativa Liberal, que agora termina mandato, é ter preservado a autonomia estratégica, política e financeira da Iniciativa Liberal para que possa tomar as decisões que entender no futuro. Agora termina mandato e está a preparar um futuro mandato. Rui Rocha, muito obrigado. abraço. É sempre um prazer receber aqui. Até uma próxima oportunidade. Agora fazemos uma curtíssima pausa neste Now às 7. Até já. Há um incêndio em curso no armazém em Campo Lido, em Lisboa. Algumas casas que estão situadas ao lado deste armazém foram evacuadas. O alerta para o incêndio foi dado às 17h35 e, de acordo com os bombeiros, neste momento o incêndio está circunscrito ao armazém. Para o local foram mobilizados elementos dos sapadores de Lisboa, bombeiros voluntários de Campo de Ourique e também os bombeiros voluntários lisbonenses. Em direto, a jornalista Joana Ricardo Silva. Joana, boa noite. Aguardamos a qualquer instante a intervenção em direto da jornalista Joana Ricardo Silva a partir deste incêndio em Campo Lido, na zona de Lisboa. Joana Ricardo Silva, boa noite. Ponto de situação neste momento. O incêndio já foi extinto? Boa noite. Precisamente o incêndio já foi extinto, mas agora, obviamente, procede-se à fase de rescaldo. São trabalhos fundamentais que têm de ser feitos. Este incêndio que terá começado numa espécie de um anexo, num armazém. Um senhor que vivia neste local há cerca de 20 anos e que seria um acumulador compulsivo de lixo. É isso que dizem as pessoas. E este senhor que teria uma vela, é pelo menos esta a primeira versão, que teria uma vela acesa e que acabou depois por pegar fogo à casa, e foram audíveis ao longo da tarde várias explosões, isto porque também as botijas de gás que este senhor tinha no interior desta espécie de casa acabaram por explodir, mas de facto para aqui foram imediatamente acionados os bombeiros sapadores de Lisboa, que estiveram também aqui no teatro de operações a reverterem esta situação, a apagar as chamas que foram de grandes dimensões, e vemos agora um armazém reduzido a cinzas. De facto, aqui uma situação que alertou e assustou vários moradores, mas os bombeiros operacionais continuam aqui neste local. E de Lisboa seguimos para o Porto, onde hoje também deflagrou um incêndio na Baixa do Porto, junto ao Teatro de São João. Ana Inês Batista, boa noite. E pelo menos 2 pessoas foram transportadas para o hospital por inalação de fumo. Boa noite. Boa noite. Ora, uma mulher de 89 anos teve de ser transportada para o Hospital de Santo António devido à inalação de fumos, e ainda um outro homem com cerca de 40 anos foi também assistido aqui no local devido precisamente à inalação de fumo, mas neste caso não houve necessidade de ser transportado ao hospital. Foi essa a informação que nos foi dada pelo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto no ponto de situação que foi feito há alguns minutos, no qual foi também dado conta de que este incêndio foi dado como extinto às 6 horas da tarde e agora estão a decorrer trabalhos de rescaldo. Está também aqui uma autoescada para auxiliar esses mesmos trabalhos, isto porque é também importante ter em conta esses pontos quentes e evitar reacendimentos. Ora, o alerta foi dado já perto das 5 horas da tarde. Aqui estiveram 60 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto e também dos bombeiros voluntários do Porto que efetuaram este combate às chamas. Um incêndio que deflagrou num edifício de 3 andares, onde funcionava uma pensão, e é importante também dar nota de que no resto do chão existia um restaurante que também foi
atingido pelo fogo. Ora, nós falamos precisamente com um funcionário de um hotel aqui bem perto, que é também, aliás, bombeiro na Corporação de Bombeiros Voluntários do Porto, e que nos disse que assim que se apercebeu do fumo, que estava também já na via pública, deslocou-se a este local e auxiliou precisamente a retirar moradores do edifício contíguo ao prédio onde deflagrou este incêndio. Era um casal de idosos com cerca de 60 a 70 anos, foi esta a indicação que nos deu este funcionário, e que explicou também que quando tentou entrar no edifício onde deflagrou o incêndio já não o conseguiu fazer, isto porque as chamas já estavam a consumir totalmente este edifício. Disse-nos também que ouviu várias explosões, precisamente no momento em que chegava o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, que de imediato também iniciou esse combate às chamas. Ora, falamos aqui de edifícios que são antigos, maioritariamente construídos em madeira, isso acaba por facilitar esta propagação das chamas e, como sabemos, o alerta foi dado já perto das 5 horas da tarde e foi já pelas 6 horas da tarde que este incêndio foi dado como extinto. Referir ainda que, no que se refere aos danos na estrutura deste edifício, ora, a fachada do terceiro piso acabou por ruir parcialmente, isto devido à violência das chamas. Para já ainda não foi possível de apurar quantas pessoas viveriam neste local, nesta pensão. São trabalhos que também ainda estão a ser realizados pelos operacionais, como nos foi confirmado pelo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto. Ora, depois de concluídos estes trabalhos de rescaldo, resta também avaliar as condições de segurança deste mesmo edifício, que serão feitas por parte da Proteção Civil. Ana Inês Batista, com o balanço deste incêndio no Porto. É com esta intervenção que terminamos este Now às 7. Boa noite, até amanhã. Já a seguir, Hora Record. Rigorosamente a não perder. Boa noite.